Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Iau, que o Iau de Abraão, o Iau de Isaac, o Iau de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do seu filho Yahshua. Eu quero neste momento ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 43. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra. O Iau escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Na língua do Eusébio, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. O versículo 1. Depois tu farás chegar a ti e teus irmãos Arão, os seus filhos, com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Referência do versículo 1, livro de Número, capítulo 18, versículo 7. Mas tu e teus filhos contigo guardarei os vossos sacerdócios em todo negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrarei. Eu vos tenho dado ao vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Referência do versículo 1, livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Porque todos somos sacerdotes, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernente ao Iau, ao Deus, para que ofereças dons e sacrifício pelos pecados. O versículo 2 do capítulo 28 diz: E fará vestido santo Arão e teu irmão, e para a glória ornamento. Referência do versículo 2. Livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 5. E depois tomará os vestidos e os vestirá Arão da túnica e do manto do éfode e do éfode mesmo e do peitoral, e o cingirá com o cinto de obra de artifício do éfode. O versículo 3 do capítulo 28 de Êxodo. E fará também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que faça vestido a Arão para santificá-los, para que me administrem o ofício sacerdotal. Referência do versículo 3, de Êxodo, capítulo 31, versículo 3. Contexto da palavra: o sacrifício da obra do tabernáculo, versículo 3. E eu enchei do espírito de Iau, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todos os artifícios. O versículo 4 do capítulo
28 de Êxodo. Contexto da palavra, as vestes sacerdotal. O versículo 4. Estes, pois, são os vestidos que farão o peitoral em hófede, um éfode e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e 5 farão, pois, vestido santo, Arão, teu irmão e seus filhos, para me administrar o ofício sacerdotal. Referência do versículo 4, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 6. E farão o éfode de ouro e de azul, e de purpura e de carmesim, e de linho fino torcido de obras esmerada. O versículo 5 do capítulo 28 diz: E tomarão o ouro, o azul, e purpura, e carmesim, e linho fino. Versículo 6. E farão um éfode de ouro e de azul, e de purpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Referência do versículo 6. Livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 2. Contexto da palavra, as vestes do sacerdote, versículo 2. Assim fez o éfode de ouro, de azul, e de purpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido. O versículo 7 do capítulo 28 de Êxodo. E terá 2 ombreiras que se una as suas 2 pontas, assim se unirá. Versículo 8. O cinto de obra esmerada do seu éfode, que está sobre ele, será da sua mesma obra de ouro, de azul, e de purpura, de carmesim, e de linho fino torcido. O versículo 9. E tomará 2 pedras sardônicas e lavrará nela os nomes dos filhos de Israel. O versículo 9. O versículo 10. E 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes em outra pedra, segundo as suas gerações. Versículo 11. Conforme a obra do lapidário, como o lavor do selo, lavará estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastada ao redor em ouros fará. Versículo 12. E porá as 2 pedras na ombreira dos éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Referência do versículo 12. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. O versículo 13 do capítulo 28 diz: E fará também um engaste de ouro. Versículo 14: 2 cadeizinhas de ouro puro, igual à medida de obra de fieiras. E fará as cadeizinhas de fieira e porá nos egate. O versículo 15: E fará também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode.
fará de ouro, de azul e de purpura e de carmesim, de linho fino, torcido, os fará. Referência do versículo 15, livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 8. E fez também o peitoral de obra de artifício, como obra do éfode, de ouro, de azul e de purpura, de carmesim e de linho fino torcido. O versículo 16 do capítulo 28 de Êxodo. E quadrado e dobrado será de um palmo, o seu comprimento de um palmo, a sua largura. Versículo 17. E encherá de pedra de resgate, com 4 ordens de pedra, e ordens de uma sárdia, e de um topázio, e de um carbúnculo. Essa será a primeira ordem. Será a primeira ordem. Versículo 18. Segunda ordem será de uma esmeralda, e de uma safira, e de um de esmeralda, e um de diamante. Versículo 19. O terceiro ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. Versículo 20. A quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica, de um jaspe engastada. Ouro serão nos seus egastes. Versículo 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selo, cada um com seu nome, para as 12 tribos. Versículo 22. Também fará para o peitoral uma caidezinha de igual medida da obra trançada de ouro puro. Versículo 23. Também fará para o peitoral 2 anéis de ouro, e porá os 2 anéis na extremidade do peitoral. Versículo 24. Então meterá as 2 cadezinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, na extremidade do peitoral. Versículo 25. As 2 pontas das duas cadezinhas as de fileira meterá nos 2 egastes e porá nas obreiras do éfode na frente dele. Versículo 26. E fará também 2 anéis de ouro e os porá nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao éfode por dentro. Versículo 27. E fará também 2 anéis de ouro, que porá nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre 5 de obra esmeralda de éfode. Versículo 28. Ligarão o peitoral com seus anéis, os anéis do éfode, e por cima com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separar o peitoral do éfode. Referência do versículo 28, livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 10. E esgatará nele 4 ordens de pedra, uma ordem de uma sárdia, de um topázio e um de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem.
O versículo 29 do capítulo 28 de Êxodo. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Referência do versículo 29, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 12. E porá as duas pedras na sombreira do éfode por pedra de memória, no éfode por pedra de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. O versículo 30 do capítulo 28 de Êxodo. Contexto da palavra Urim e Tumim. Versículo 30. Também porá no peitoral do juízo um Urim e um Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Referência do versículo 30. Livro de Levítico, capítulo 8, versículo 8. Contexto da palavra: a consagração de Arão e seus filhos, versículo 8. Depois pôs ele o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim aqui é as pedras que fica gravado os nomes dos filhos de Israel. O versículo 31 do capítulo 28 de Êxodo. Também fará o manto do éfode de azul. Referência do versículo 31, livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 22. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. O versículo 32 do capítulo 28 de Êxodo. E o colar da cabeça estará no meio dele, este colar terá uma borda de obra tecido ao redor, como colar de cota de malha, será nele para que se não rompa. Versículo 33. E nas suas bordas fará romã de azul, e de purpura, e de carmesim ao redor das suas bordas, e as campainhas de ouro no meio delas ao redor. Versículo 34. E uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Versículo 35. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor. E quando sair, para que não morra. Versículo 36, o contexto da palavra: a lamina de ouro puro. Versículo 36, também fará uma lamina de ouro puro, nela gravará as maneiras de gravura, de selo, e santidade ao Senhor. Referência do versículo 36, de Êxodo, capítulo 39, versículo 30. E fizeram também as folhas de coroa de santidade de ouro puro, e nela escreverão os escritos com de gravura de selo, santidade ao Senhor. O versículo 37 do capítulo 28 de Êxodo.
e está lá com o coração de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. Versículo 38. E estará sobre a estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarão em todas as ofertas de suas coisas santa. Estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Referência do versículo 38, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 43. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, e quando chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não leve a iniquidade e morra. Isso será um estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Referência do versículo 38, lido do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. E no dia seguinte, João viu a Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, seguiu João e viu Yahshua que vinha para ele, diz: Eis o Cordeiro do Yahweh que tira o pecado do mundo. O versículo 39 do capítulo 28 de Êxodo. O versículo 40. E com o cordeiro a 10ª parte de flor de farinha. Não, estou lendo errado aqui. O versículo 40 do capítulo 28 de Êxodo. E também fará a túnica aos filhos de Arão, e farei cinto, e também ele fará tiaras para a glória e ornamento. Referência do versículo 40, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Contexto da palavra, as vestes sacerdotal, versículo 4. Esses, pois, são os vestidos que farão um peitoral, um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto farão, pois, vestido santo, Arão, teu irmão, e seus filhos, para administrar o éfode sacerdotal. Versículo 41 do capítulo 28 de Êxodo. E vestirá com ele Arão e teu irmão, e também seus filhos, e o ungirá, a consagrará, e o santificará, para que me administre o sacerdote. Referência do versículo 41. Livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 7.
E tomará o azeite da unção e derramará sobre a sua cabeça, assim o ungirá. Referência do versículo 41, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 28. Porque a lei constituiu sumo sacerdote aos homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho do perfeito para sempre. Versículo 42 do capítulo 28 de Êxodo. E faz ele também calções de linho para cobrir a carne nua, e serão dos lombos até as coxas. Referência do versículo 42, livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 28. E a mita de linho fino e ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. O versículo 43 do capítulo 28 de Êxodo para terminar. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrar na tenda da congregação, ou quando chegar ao altar para ministrar no santuário, para que não leve a iniquidade e morra. Isto será um estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois deles. Referência do versículo 43, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 26. Não subirá também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Vou ler mais uma vez. O versículo 26 do capítulo 20 de Êxodo. Não subirá também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 43, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Iau de Abraão, o Iau de Isaac, o Iau de Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Yahushua. Fica todos com a paz, se for da vontade do Yahweh, estarei gravando o próximo vídeo. Fica todos com a paz.